Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos agora resolver a lista de trabalho de uma força que eu mandei para vocês na última atividade. Vamos lá? O primeiro exercício está aqui. Uma caixa desliza num plano sem atrito sob a ação de uma força F de intensidade 60 newtons. Determine o trabalho dessa força em um deslocamento de 12 metros. Bom, nós temos aqui um plano horizontal. Vou colocar mais fina a caneta aqui. Então nós temos uma caixa. Ela está sob a ação de uma força F, e essa força F vale 60 newtons. Bom, aí a gente precisa determinar o trabalho vou fazer de novo aqui, num deslocamento de 12 metros. É bem fácil calcular o trabalho aqui. Repare que a força e o deslocamento, o vetor de deslocamento aponta da esquerda para a direita, a força também aponta da esquerda para a direita. Nós temos dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido. Para calcular o trabalho, a gente vai fazer F vezes D. Teria aqui também o cosseno do ângulo θ, mas como o ângulo é zero, o cosseno de θ é 1. Então a gente pode desconsiderar essa parte aqui. Tá bom? Vou até apagar aqui, ó. Quando a gente tem um ângulo que não é zero, aí a gente tem que colocar o cosseno ali. Eu vou usar esse símbolo para o trabalho, mas às vezes vamos usar o W também, mesma coisa, tá? Então a força é 60 e o deslocamento é 12. Fazendo a multiplicação, 60 vezes 12, vamos fazer aqui 12 vezes o 60, 0 aqui, 12, 7, 720. O trabalho é energia, então a gente vai medir esse valor em joules no sistema internacional. Só isso. Próximo exercício. Esse exercício aqui diz assim: sobre um corpo de massa 8 quilos, vamos fazer a anotação aqui do lado. Nós temos uma massa de 8 quilos em repouso, inicialmente em repouso, nós sabemos que a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Age uma força constante de 80 newtons. Então a força é sempre a mesma e é 80 newtons. E é na direção do deslocamento. Ou seja, se a força é na direção do deslocamento, o θ é zero, né? Então a gente não vai usar o cosseno na fórmula. Determine o trabalho realizado pela força nos primeiros 20 segundos de movimento. Então ele quer saber até quando t for 20 segundos, qual é o trabalho realizado. Ok? Bom, para calcular trabalho nós precisamos de força e deslocamento, que é o D. Agora esse D a gente pode colocar também, é a mesma coisa, a gente pode colocar o ΔS aqui. O ΔS a gente não tem, a força a gente tem. Agora, lembra disso aqui? Sorvetão. Posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se a gente passar esse SO para cá, vai ficar assim, S menos SO igual velocidade inicial vezes o tempo, mais meia aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui é ΔS, é o que a gente vai colocar aqui, ó. Certo? A gente vai colocar aqui depois. Então vamos lá, eu preciso saber, velocidade inicial eu sei quanto é, o tempo é 20 segundos, a aceleração eu não tenho, eu preciso encontrar essa aceleração aqui. Bom, eu tenho massa e tenho força. Então eu posso usar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, para poder encontrar esse valor de aceleração. Então vamos lá, a força aqui é 80, a massa é 8 e a aceleração, a gente passa o 8 dividindo, então a gente vai ter 80 dividido por 8, isso será a nossa aceleração. Portanto, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é que eu vou colocar na fórmula ali embaixo. Deixa eu apagar essa manchinha aqui e apagar esse coisa aqui. Aí. Agora é o seguinte, vamos jogar ali na fórmula, vai ficar assim. ΔS é igual, velocidade inicial é zero, o tempo é 20 segundos, que é até o final do movimento, mais
metade da aceleração que nós acabamos de calcular é 10 vezes 20 ao quadrado. Isso aqui vai cair fora, então vai sobrar ΔS é igual, metade de 10 é 5 e 20 ao quadrado é 400. 5 vezes 4 é 20, mas tem mais dois zeros, 2.000 metros é o deslocamento. Ok? Então vamos jogar na fórmula aqui. Vou passar de novo para o lado de cá. Nós temos trabalho, vou colocar W agora, tá? Eu já ia acostumando. W e tal é a mesma coisa. Força vezes o deslocamento. Nós temos trabalho é igual. A força é de 80 newtons e o deslocamento foi de 2.000 metros. Então nós temos aqui um trabalho de 2 vezes 8 é 16 e nós temos mais 4 zeros. Assim. Trabalho é energia, então nós vamos medir no sistema internacional em joules. Ok? É isso, essa é a resposta da número 2. Ok, pessoal? Próximo exercício. Vamos lá, o exercício 3 diz assim: um ponto material de massa 6 kg. Vamos anotar aqui do lado. Deixa eu deixar mais fina essa caneta. Massa de 6 kg. Tem velocidade de 8 metros por segundo, então ele tem uma certa velocidade de 8 metros por segundo. Isso aqui pode ser a velocidade inicial, né? Quando sobre ele passa a agir uma força de 30 newtons, então a partir desse momento passa a agir uma força de 30 newtons na direção do movimento. Na direção do movimento, então a gente não vai usar o cosseno do ângulo. Durante 4 segundos, então você tem lá um tempo inicial 0, um tempo final de 4 segundos. Né? Determine, a letra A, o deslocamento durante esses 4 segundos. Então, a letra A está pedindo qual é o deslocamento, qual é o ΔS. A gente vai fazer um cálculo parecido com o exercício anterior. Vamos usar aqui o sorvetão. SO mais VOT mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, nós temos um ΔS, eu vou fazer direto. ΔS igual velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Bom, mesma coisa, nós precisamos saber a aceleração agora. Velocidade inicial a gente tem, vou até colocar aqui já, ó. Velocidade inicial é 8, o tempo é depois de 4 segundos de movimento, metade, aí a aceleração eu não tenho, e o tempo está aqui de novo, 4 ao quadrado. Vamos calcular essa aceleração. Usando a segunda lei de Newton, nós sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração. A força é de 30 newtons, a massa é de 6 kg e a aceleração nós vamos encontrar. Passa o 6 dividindo e nós temos a aceleração aqui. Então, a aceleração nesse caso vale 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos jogar ela aqui. 5. Então, nós vamos ter aqui ΔS igual 8 vezes 4 é 32, mais 4 ao quadrado é 16. Metade de 16 é 8. 5 vezes 8. Então, nós vamos ter um ΔS de 32 mais 40, que é igual a 72 metros. Essa é a resposta da letra A, que está pedindo o deslocamento, 72 metros. Beleza? Agora vamos ver a letra B. Vamos ver se vai caber aqui, ó. Letra B. Opa, tá feio. Letra B. O trabalho realizado por esse deslocamento. Então, vamos lá, vou colocar aqui: trabalho é igual a força vezes o deslocamento, ΔS, ou letra D, tanto faz. Então, nós temos aqui trabalho. A força é de 30 newtons e o trabalho realizado, aliás, o deslocamento foi de 72 metros. Então, o trabalho realizado é 72 vezes 30. Vou baixar o zero aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 2.160 energia, trabalho é energia, então nós temos joule. Vou assinalar isso aqui e essa é a resposta do número 3. A e B. Beleza? Próximo exercício. Exercício 4 diz assim: um móvel de massa 40 kg, vamos assinalar aqui embaixo, massa 40 kg, tem velocidade constante de 90. Então ele está vindo lá com 90 km por hora. 90
quilômetros por hora. Então, essa aqui é a velocidade inicial. Vai ocorrer algo a partir de agora. Num determinado instante, entra numa região rugosa, onde o coeficiente de atrito é igual a 0,2. Não sei se vocês lembram de força de atrito. Vamos retomar aqui do lado. Ó. Não sei se vocês lembram que para a gente calcular a força de atrito de um objeto, a gente pega o coeficiente de atrito e multiplica pela normal. Tá? O coeficiente é o que está dando ali no exercício. Ó. Nós temos um coeficiente de 0,2. Não tem unidade, é só 0,2. E a normal, o que é a normal? Se nós temos um objeto, ele está apoiado em algo, nesse caso aqui na horizontal, vou fazer melhor aqui, na horizontal, você tem o peso dele, o peso, que é a força para baixo que a Terra faz, né, puxando o bloco para baixo. Então, quando eles entram em contato, o bloco faz uma força na mesa e a mesa faz uma força no bloco. Então, você tem uma força aqui que a mesa faz no bloco, ou o chão faz no bloco, que chama-se normal. Neste caso aqui, quando nós temos um bloco na horizontal, o peso e a normal têm o mesmo valor. Tá? O peso e a normal têm o mesmo módulo. Claro que o peso aponta para baixo, a normal aponta para cima. Mas o módulo é o mesmo, o valor é o mesmo. Se o peso é 30, a normal é 30. Então, esse valor nós vamos tirar do peso. E o peso, vocês sabem que se calcula fazendo massa vezes a gravidade. Então, pode ser que a gente use tudo isso aqui, tá? Todas essas ideias aqui. Vamos continuar ali. Diz assim, determine o espaço percorrido, ou seja, o ΔS, está perguntando qual é o ΔS, até parar, então, ou seja, até que a velocidade final seja 0 metros por segundo. Detalhe, aqui a velocidade inicial está em quilômetros por hora, a gente precisa fazer a transformação. Você vai dividir por 3,6, fazendo esse cálculo, você vai ver que a velocidade é 25 metros por segundo, velocidade inicial. Então, veja bem, para a gente achar esse ΔS aqui, a gente pode, de repente, a gente poderia usar o sorvetão, duas opções, vou colocar aqui em cima, duas opções, sorvetão, SO mais VOT mais meia aceleração vezes o tempo ao quadrado, ou tem uma outra fórmula que tem o ΔS também, que não sei se vocês lembram, né? Vocês devem lembrar que é o Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Olha o ΔS aqui. E aqui nós temos o ΔS também, ó, aqui no sorvetão. Se eu apagar aqui, ó, vou passar o ΔS para dentro aqui, a posição inicial para dentro aqui, e fica assim. Isso aqui é o ΔS. Então, nós temos essas duas opções para calcular o ΔS. Eu vou assinalar aqui de verde. Ó. Nós temos essa aqui e aqui. Então, as duas fórmulas servem. Só que vamos ver os outros detalhes. Para o sorvetão aqui, eu tenho velocidade inicial. Tenho lá a velocidade inicial, ok. Mas eu não tenho tempo, o exercício não fala o tempo. Ele diz que só tem uma velocidade inicial e depois vai parar. Ele diz quanto tempo isso leva. Então, essa fórmula aqui, do sorvetão, acho que não vai dar para usar. Vamos dar uma olhada agora no Torricelli. Nós temos a velocidade final, que é zero. Nós temos a velocidade inicial, que é os 90 km por hora, que é 25 metros por segundo. A aceleração a gente não tem, não fala. Não é? E nós temos que calcular o deslocamento. Agora vamos ver se dá para achar essa aceleração com os valores que eu tenho. Vamos ver aqui a segunda lei. Força, massa vezes aceleração. A força que o exercício também não diz qual é, né? Mas a gente sabe que essa força é a força de atrito que vai fazer parar. Então vamos colocar aqui que a força é a força de atrito, beleza? Massa vezes aceleração. Para calcular a força de atrito, a gente acabou de ver ali que é o coeficiente vezes a normal, que é massa vezes aceleração. E a normal é o peso. Então, no lugar da normal, vou colocar massa vezes a gravidade, igual a massa vezes a aceleração que o bloco sofre. Eu já posso cortar a massa aqui, beleza? E o coeficiente é 0,2. A gravidade, ele não diz ali, vamos colocar 10 mesmo, 10, e a gente vai encontrar a aceleração. 10 vezes 0,2 é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, achei a aceleração. Então, dá para usar o Torricelli. Vamos passar ele a limpo aqui. Velocidade ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Vamos lá. Velocidade ao quadrado é a velocidade final. Então, é zero. É a hora que ele para. Velocidade inicial ao quadrado é 25 ao quadrado. Né? Tá aqui, ó.
duas vezes. A aceleração a gente acabou de calcular é 2. E o ΔS a gente vai encontrar agora. 0 ao quadrado é 0. 25 ao quadrado. Vamos fazer algum canto aqui. Vou fazer aqui, ó. 25 vezes 25. 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 5 é 10, com mais 1 é 12. 2 vezes 5, 10 foi 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, nós temos aqui 5, 2, 6, 625. 625 mais 2 vezes 2 é 4 vezes ΔS. Vamos lá. Vou passar o 625 para lá, para o lado do zero, vai ficar negativo. 625. Passa o 4 dividindo, nós vamos ter aqui o ΔS. ΔS é igual a 625 dividido por 4. Vamos fazer aqui. Vou pegar o 6 dá 1. Aqui dá 4, sobra 2. Baixa aqui 22 dá 5. Dá 20, sobra 2. Baixa o 5, dá 6. 6 vezes 4 é 24. Sobra 1. E a gente coloca um 0, coloca a vírgula, dá 2. Até aqui tá bom. 156,2. Só que tem um detalhe, deu negativo aqui, ó. Deu negativo por quê? Porque você tem no bloco, vou desenhar aqui, ó. O bloco está aqui. Você tem uma força, se ele está se deslocando para lá, isso aqui é o deslocamento, a força de atrito é contrária. A força de atrito é para o outro lado. Tá? Então, se a gente escolhe aqui força de atrito como positivo, que é o que deu aqui desse lado positivo, o deslocamento vai dar negativo. Agora, se eu tivesse invertido aqui, colocado força de atrito negativo, o deslocamento seria positivo. Tá? Então, não tem problema, dá negativo aqui. Aqui, ó. Agora, vamos calcular ali o espaço percorrido, então foi isso aqui. Você pode até informar em módulo, né? O módulo do deslocamento é 156,2 metros. Ok, agora na letra B ele quer o trabalho. Vou arrumar um espaço aqui para calcular o trabalho. Vou apagar isso aqui. Apagou. Vamos lá. O trabalho realizado. O trabalho a gente calcula assim, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Trabalho é igual a força de atrito. Força de atrito é isso aqui, ó. Coeficiente vezes a normal. Vou calcular aqui, ó. Força de atrito é igual. O coeficiente é 0,2 e o peso, que é massa vezes a gravidade, a massa é 40 kg e a gravidade é 10, dá 400. Vou colocar 400 aqui, ó. 0,2 vezes 400 é 20% de 400, que é 80. Então, 80 newtons. A gente colocou 80 aqui. O deslocamento é 156,2. No caso, deu negativo, tudo bem. Então, nós temos um trabalho de, fazendo esse cálculo aqui, 80 vezes 156. 156,2 vezes 80. 0,16. 6 vezes 8, 48. 49. 8 vezes 5, 40. Com mais 4, 44. 8 com mais 4, 12. Uma casa para colocar vírgula. 12.496 joules. Opa. Deixa assim mesmo. Resposta da letra B. E aqui resposta da letra A. Ok? Tem um negativo aqui, né? Tem um negativo aqui, que indica que o trabalho da força de atrito é contrário ao deslocamento. Você tem um deslocamento para um lado, força de atrito para outro lado. Tá? Bom, é isso. A rabisqueira é enorme, né? É assim o exercício. Você pode fazer aí de maneira sequencial aí no seu caderno, para não ficar essa bagunça aqui que ficou o meu aqui. Próximo. Exercício 5. Um corpo de massa 10 kg é arrastado ao longo do plano horizontal rugoso de coeficiente 0,2 pela força F horizontal de intensidade 60 newtons. Vamos ver se a gente faz um desenho aqui. Assim, você tem aqui um bloco.
Então ele está sendo arrastado para cá com uma força de 60 newtons, né? Uma força F aqui de 60 newtons. Você tem um coeficiente de atrito de 0,2 e ele tem uma massa de 10 quilos. O que já dá para a gente encontrar aqui? Ele vai ser arrastado durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Então eu posso dizer aqui, ó, se eu apagar o delta aqui, dizer que o tempo final é de 20 segundos. Deixa eu arrumar aqui. O tempo final é de 20 segundos. Ok. O que já dá para encontrar aqui? A gente pode encontrar, por exemplo, o peso do corpo. O peso do corpo a gente calcula com massa vezes a gravidade. O peso será 10 quilogramas. Vou colocar aqui a gravidade de 10. Peso, então, de 100 newtons. Beleza. Dá para a gente calcular também a força de atrito. Essa força de atrito, ela é contrária ao movimento. Ela vai ser uma força para cá. Força de atrito atrapalhando o movimento. Vou calcular o valor dela. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Como é horizontal, você tem o peso, aqui, peso, e você tem a normal. Quando nós temos quando é horizontal, o apoio é horizontal, o peso e a normal têm o mesmo valor. Então, a força de atrito, ela é o coeficiente vezes o peso. O peso a gente sabe como, a gente já calculou ali em cima, né? Então, nós temos 0,2 o coeficiente e o peso que a gente calculou de 100. 0,2 é 20% de 100. 20% de 100, 10% é 10, 20% é 20. 20 newtons. Então, já encontramos aqui, vou colocar aqui de amarelo, já encontramos o peso, encontramos a força de atrito que atrapalha essa força de 60. Ok? Então, você tem, vou até colocar aqui com a caneta vermelha, você tem ali a força de atrito de 20 newtons. Inclusive, já dá para a gente encontrar aqui a força resultante, né? Vou colocar aqui já a força resultante. Força resultante é a força F menos a força de atrito. Então, você tem aqui uma força resultante de... A força F é de 60, a força de atrito é de 20. Então, você tem uma força resultante de 40 newtons. Certo? O que mais? Sabendo a força resultante, sabendo a massa, a gente já pode achar a aceleração também. Vou colocar aqui de amarelo. Vamos lá. Vou usar a segunda lei de Newton agora, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos aqui, força resultante a massa é de 10 kg, a aceleração sofrida pelo corpo a gente não sabe. Força resultante a gente conhece. Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Força resultante vale 40 e a aceleração nós vamos encontrar. Então, aqui fica, a aceleração é igual a 40 dividido por 10, ou seja, nós temos uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Achamos aqui mais um valor. A gente veio subindo, ele veio lá de cima, descendo, né? Veio encontrando aqui peso, força de atrito, força resultante e aceleração. Bom, isso foi só com um pedaço do exercício. Agora vamos ver o que o resto pede ali. Diz assim, sabendo que o corpo estava inicialmente em repouso, então nós temos uma velocidade inicial aqui de 0, velocidade inicial é 0, e a aceleração é 10, beleza? Calcule nesses 20 segundos o trabalho da força e o trabalho da força de atrito. Então nós temos que achar o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. Para achar trabalho nós vimos já que é isso aqui, né? Força vezes o deslocamento. A gente já sabe o valor da força, dessa força F aqui, e a gente sabe o valor da força de atrito. Para colocar duas vezes aqui na fórmula, vou até colocar assim as duas aqui já. Essa aqui é a força de atrito vezes o deslocamento. A gente precisa achar o deslocamento que esse corpo sofreu. E aí nós temos, nós podemos usar o sorvetão ou o Torricelli. Se eu usar o sorvetão, eu vou ter isso aqui, ó. S é igual a SO mais VOT
mais meia aceleração vezes o tempo ao quadrado. Passando isso aqui para cá, nós temos um ΔS. A velocidade inicial é 0, o tempo é 20 segundos, metade. A aceleração a gente já achou aqui embaixo, ó, é 4, e o tempo 20 segundos ao quadrado. Isso aqui vai cair fora, né? Porque 0 vezes 20 é 0. Aí nós temos metade de 4 é 2 e 20 ao quadrado é 400. Ou seja, nós temos um deslocamento de 800 metros. Beleza? Bom, vamos colocar aqui em cima então. O trabalho da força primeiro. A força é de 60 newtons e o deslocamento é de 800 metros. Então você tem 6 vezes 8 é 48 e mais 3 zeros. 48.000 joules, certo? Agora aqui, desse lado aqui, o trabalho é igual. Aqui tem um detalhe, a força de atrito, que está aqui, ó, ela tá em positivo aqui, mas olha como ela está apontada para um lado. Está apontada para um lado e o bloco vai para outro. Então, o certo aqui seria colocar um negativo aqui, né? O negativo porque ele está contra a orientação da trajetória. Você tem o bloco indo para um lado e você tem a força de atrito para o outro lado. Então, a gente deixa o negativo. Eu vou colocar um negativo aqui, ó, para ficar coerente com o lado do vetor. E o deslocamento é de 800 metros. Então, nós temos um trabalho da força de atrito, que é 2 vezes 8 é 16, com mais 3 zeros, negativo, joule. Beleza? Então, tá aqui, ó. Nós temos aqui o trabalho da força F e nós temos o trabalho do atrito, da força de atrito. Poderia calcular o trabalho da força resultante também. Vou colocar aqui do lado, ó. Poderia calcular o trabalho da força resultante vezes o deslocamento. Então, seria assim, ó. Da força resultante, nós calculamos aqui, ó, é 40 vezes 800. Então, nós temos aqui 4 vezes 8 é 32, com mais 3 zeros, 32.000 joules. A força resultante também aponta para a direita aqui nesse caso, né? Porque é o lado do 60 que é maior que o 20. Maior que o 20, então a resultante é para o lado do vetor maior. Então, nós temos aqui também trabalho da força resultante. E se eu calculasse o trabalho do peso e o trabalho da normal? Poderia também. Se eu calcular o trabalho do peso, então seria a força, que é o peso, vezes o deslocamento. Só que aqui eu tenho que considerar o seguinte: você tem o peso na vertical e para baixo, e você tem um deslocamento na horizontal para a direita. Caiu minha caneta aqui. Na horizontal para a direita. Você tem vetores perpendiculares, então você tem que considerar o cosseno do ângulo aqui, ó, cosseno do ângulo θ. Peso para baixo, deslocamento na horizontal, você tem 90 graus. Cosseno de 90 graus. O peso nós calculamos ali é 100, o deslocamento é 800 e o cosseno de 90 graus é zero. Multiplicando tudo isso, você vai ter um trabalho de 0 joules, ou seja, o peso não tem responsabilidade nenhuma pelo arrasto do bloco, né? O bloco se desloca na horizontal, o peso é na vertical. Então, o peso não tem influência nenhuma no arrasto do bloco. Poderia fazer o mesmo com a normal, que daria zero também, porque a normal aponta para cima e também forma 90 graus com deslocamento. Ok? Então, você viu que dá para calcular o trabalho de todas as forças que estão sobre o bloco. Dá para calcular aqui, ó. Vou colocar de verde aqui, ó. Nós calculamos o trabalho da força F, calculamos o trabalho da força de atrito, calculamos o trabalho da força resultante, aí também o do peso e da normal, certo? São 5 vetores, um para cada lado, e ainda a força resultante aqui na horizontal. Dá para calcular o trabalho de todos eles. Valeu? Ok? Vamos para o próximo. Diz assim, determine o trabalho realizado por uma força de 200 newtons, vou apagar isso aqui, uma força de 200 newtons num deslocamento de 8 metros nos seguintes casos. Letra A, a força e o deslocamento formam um ângulo de 30 graus. Então vamos lá, vou colocar aqui em cima a letra A. Letra A, você tem a seguinte situação. Você tem um bloco, você tem aqui um deslocamento, ele vai se deslocar aqui por 8 metros.
Só que a força, então você tem aqui um deslocamento. Isso aqui é o vetor ΔS. Só que a força aqui para cima, ó, e forma aqui um ângulo de 30 graus. 30 graus. Ok? Bom, então para calcular nesse caso, vamos usar o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então o trabalho será, a força é de 200 newtons, o deslocamento é de 8 metros, e nós temos um cosseno de 30 graus. Agora, como é que a gente lembra? Vocês lembram do seno e do cosseno? Vamos lá. Seno e cosseno, 30, 45 e 60. Nós vamos... Aí tem a musiquinha, né? Mas não vou cantar ela aqui, não. 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E raiz 2, raiz 3, raiz 3, raiz 2. Certo? Então vamos lá. O cosseno de 30, vou assinalar ele aqui. Vou buscar ele aqui. Cosseno de 30, tá aqui, ó. Cosseno de 30. Vou colocar aqui então. 2 vezes 8 é 16, com mais 2 zeros, vezes a raiz de 3 sobre 2. Esse sobre 2 eu vou dividir com 1.600, então você vai ter aqui um trabalho de 800 raiz de 3 joules. Pode deixar assim, não tem problema. 800 raiz de 3 é o valor. A gente pode calcular o valor da raiz de 3 e multiplicar se quiser. A gente deixa assim, se eu não me engano é 1,7. Letra B. A força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos fazer aqui, vou desenhar aqui letra B. Opa. Letra B. Você tem a seguinte situação. Bloco. O deslocamento para cá, deslocamento, e é 8 metros. Só que agora ele está formando 90 graus, então vamos colocar a força para cá, ó. Para cima. Força F para cá. E essa força vale 200 newtons, né? 200 newtons. Então você tem aqui um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento. Deixa assim. Assim. E aqui vale 8 metros. Ok? Então vamos montar a fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Trabalho é igual a força é 200, o deslocamento é 8 metros e o cosseno de 90 graus. Não está aqui o cosseno de 90, ó. 90 a gente poderia colocar aqui. É 0 e o seno de 90 é 1. Tá? Então vamos lá, fica assim. Trabalho é 1.600 vezes cosseno de 90 é 0. Ou seja, o trabalho dessa força é de 0 joules. Significa que essa força perpendicular ela não tem responsabilidade sobre o movimento do bloco. É para cima, não tem nada a ver com o bloco indo para lá. Essa força não faz nada na direção do bloco. Não tem nenhuma componente. Certo? Beleza. Letra C. A força e o deslocamento formam um ângulo de 120 graus. Vamos lá. Vamos ver aqui, a gente vai ter que olhar no círculo trigonométrico primeiro, assim, ó. Vou tentar fazer aqui assim. Nós temos assim, ó, 120 graus, ele sai daqui, ele vai, forma 90 e mais 30, certo? 90 e mais 30, então você tem um ângulo assim, ó. Aqui, 120 graus. Lembrando que o cosseno, eu vou deixar de verde aqui o cosseno. Ó. O cosseno é a linha da vertical. E o seno, essa linha da horizontal. Então, o que acontece? Começa aqui com ângulo 0, seno 0. Sobe até 90, o seno é 1 e o cosseno é 0. Tá? Vou colocar aqui, ó.
cosseno e o seno. Quando chega no 120, a partir do 90, você tem mais 30 graus aqui. O seno fica aqui, ó. Fica aqui o seno. E o cosseno, ele está do outro lado. Se você reparar que aqui também pode ter 30, né? 30 do lado de cá, para a gente fazer uma simetria aqui, ó. 30 aqui e 60 aqui. Ou seja, se a gente calcular o cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus é aqui, ó. Aliás, vou arrumar aqui. Cosseno de 60 é aqui, até aqui. E ele, o lado de cá também é o mesmo tamanho, ó, é o mesmo cosseno, só que esse lado aqui é negativo, esse lado aqui é positivo. Ou seja, o cosseno de 60 graus é igual ao negativo do cosseno. Opa, fiz errado. Vamos aqui. O cosseno de 120 graus é igual ao negativo do cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1,5, então o cosseno de 120 graus é menos meio. Menos meio. Ok? Eu vou jogar na fórmula do trabalho, vai ficar assim. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Você vai ter força 200, deslocamento é 8 e o cosseno de 120 graus, a gente calculou aqui, deu menos meio. Então, nós vamos ter 1.600 vezes menos meio. Metade de 1.600 é 800, mas aí como deu negativo, menos 800 joules. E aí está amarelo. Essa aqui quando é 120 graus, esse aqui quando é 90 graus, e aquele ali em cima quando é 30 graus. Ok? Próximo. Bom, pessoal, ainda continuando nesse exercício aqui, faltou um detalhe, faltou fazer o desenho aqui, né? Vou fazer o desenho aqui para vocês, ó, da letra C. Horizontal, bloco. Então você tem aqui um deslocamento para lá na horizontal, um deslocamento de 8 metros. Só que agora você tem 120 graus. Então você tem uma força mais ou menos aqui, ó. Sim. Força F, nesse caso, vale 200 newtons. Tá? Então você tem aqui uma diferença de um ângulo de 120 graus entre eles. Ok? Então repare o seguinte, deu um trabalho negativo porque o bloco está indo para um lado, a força está para outro, apesar de ela estar na diagonal meio para cima, mas a componente dessa força vai ser algo na horizontal e para trás, vai ser mais ou menos aqui, ó, a componente da força, que é o cosseno de 120, certo? Que é o cosseno de 120, que nós acabamos de ver que é o negativo do cosseno de 60 graus. Beleza? Então aí fica o desenho, e ficam os três desenhos colocados aí. Próximo. Vamos lá. Exercício 7 diz assim. Um garoto puxa um trenó de 40 newtons por 25 metros. Vamos anotar isso aqui. Então ele puxa um trenó. O trenó tem 40 newtons. Isso quer dizer que é o peso dele. Ele tem 40 newtons. É o peso. E ele desloca esse bloco esse trenó por 25 metros. Aí ele diz assim, com velocidade constante. Isso é importante. Se a velocidade é constante, isso implica em... Isso quer dizer que ele não acelera. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Ok? Se a aceleração é zero, quer dizer que não tem força resultante sobre ele. A força resultante também é zero. Ok? De novo, ó. Vou colocar de amarelo aqui. Se a velocidade é constante, isso significa que ele mantém sempre a mesma velocidade, então a aceleração do corpo é zero,
Portanto, a força resultante que atua sobre esse corpo é zero, a força resultante, tá? Existe força de atrito para trás, existe força na diagonal para cima, que o carinha que está puxando ali, ok? Beleza. Agora, ele diz mais ali, ele diz que o coeficiente de atrito é 0,1, então tem um atrito para trás. Depois ele diz aqui o seno, o cosseno e a gravidade. Está até escrito errado aqui com N, é com M, é para ser N. Mas tudo bem. Bom, vamos analisar os vetores agora. Nós temos aqui, eu vou colocar de azul. Nós temos essa força aqui para cima, que é a força que o rapazinho faz na diagonal, certo? Essa força, ela vai ser decomposta em duas. Na horizontal e outra força na vertical. Assim, essa aqui na vertical nós vamos chamar de força F no eixo Y, ou seja, a componente de F no eixo Y, e aqui embaixo nós temos a componente de F no eixo X. Tá? Inclusive, a gente pode até montar já a relação matemática aqui. F de x está encostado no ângulo, vocês lembram, né? Está encostado no ângulo cosseno. Então, nós vamos pegar, para calcular o f de x, vamos pegar o f e vamos multiplicar pelo cosseno, no caso é de 30 graus. Como o cosseno de 30, o exercício está mostrando que é 0,8, então nós temos que a f de x é 0,8 vezes f. Tá? Só troquei de lado ali em cima. Vamos calcular a componente no eixo y também. Se a f de x é cosseno, a f de y vai ser o seno. Seno de 30, f de y seno de 30 está ali no exercício e vale meio, então nós temos 0,5 f. A gente vai assinalar essas duas aqui, vou assinalar essa aqui, vou assinalar essa aqui, que vai ser importante. Agora o detalhe. Continuando, vou voltar ali para os vetores de novo, tá? Vou colocar um vetor de outra cor aqui. Vamos colocar azul aqui. Nós temos aqui no trenó, nós temos um peso. O trenó ele tem um peso. Esse peso do exercício já até disse quanto vale, 40 newtons. Tá? Bom, se o trenó está em contato com o chão, existe também para cima aqui um vetor chamado normal. Normal. Normal, tá? É a força de contato entre o trenó e o chão. Então, é a força que o chão aplica no trenó para cima para ele não afundar. Ele não afunda devido a essa força normal, beleza? Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Deixa eu assinalar aqui com outra cor. Nós temos aqui, para cima, nós temos uma normal e nós temos uma força componente de F no eixo Y. E para baixo nós temos um peso. Repara que na vertical o trenó nem sobe nem desce, está em equilíbrio estático. Isso quer dizer que essas forças estão se equilibrando. Nós temos um equilíbrio entre o quê? E nós temos o peso para baixo e está equilibrando para cima com a normal, junto com a força componente Y, F de Y. Elas estão se equilibrando, ok? E aí, voltando lá nos vetores de novo, nós temos para trás aqui, vou colocar vermelho, vou colocar azul. Para trás aqui, ó, só que é aqui embaixo, certo, né? Vou deixar ali embaixo. Aqui embaixo nós temos a força de atrito. Vou colocar para cá. Ficou feio, né? Mais aqui. Nós temos aqui uma força de atrito e ela é para trás, que ela atrapalha. Como é que se calcula a força de atrito? Força de atrito é coeficiente vezes a normal. Coeficiente vezes a normal. Beleza? Ok, só que essa normal aqui, eu vou tirar daqui, ó, para colocar ali. Ok? Então, nós temos aqui força de atrito, temos essa relação aqui. Eu vou continuar aqui, ó. Vou isolar o N aqui, ó. Opa. Vou isolar o N aqui. Então, fica assim, N é igual a peso menos Fy. Ok? Deixa eu assinalar isso aqui. E eu posso até colocar ali na força de atrito, mas eu vou passar para cá primeiro, ó. Pessoal,
Como a velocidade é constante, a força resultante, ela é zero, ok? É zero. Só que a força resultante, ela é o resultado da interação desta força aqui para frente e esta força aqui para trás, tá? Ela é um cabo de guerra ali entre elas. Então eu vou escrever aqui, ó, que é a F de x menos a força de atrito. Esses dois estão em equilíbrio, então é zero, ok? Zero newtons ali. Beleza. Agora é o seguinte, a F de x nós separamos aqui em cima. Em cima, então é 0,8F menos. E a força de atrito, ela está aqui, ó. É o coeficiente vezes a normal. Só que a normal que eu vou colocar aqui, eu vou pegar essa parte de baixo aqui, tá? Então, eu vou colocar P menos FY. Eu tenho que colocar parênteses porque tudo isso aqui é anormal. Tudo isso igual a zero, ok? Então, vou passar para cá agora, ó. Vamos passar limpo isso aqui. 0,8F menos. O coeficiente é 0,1, ok? Abre parênteses. O peso é 40, que o exercício já nos disse que é 40. Menos a FY, está aqui em cima também separado aqui, ó. 0,5F. Fechou? Tudo isso igual a zero. Vamos ajeitar isso aqui agora. Vamos fazer aqui uma distributiva, ó. Distributiva aqui, então vai ter 0,8F menos 0,1 vezes 40 é 10% de 40. 10% de 40 é 4. E 10% de 0,5 é 0,05 e ainda tem um F ali, que está multiplicando. Tá? Sinais. Negativo com positivo dá negativo e negativo com negativo dá positivo aqui. Tudo isso igual a zero. Vamos ajeitar agora, eu vou jogar esse 4 para lá. Vai ficar 0,8F mais 0,05F igual a 4. Arrumando, vão ter 0,85F igual a 4. Vou passar o 0,85 dividindo. 4 dividido por 0,85. Cortou um pouquinho aí para vocês. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aqui. Ficará assim, 4 dividido por 0,85. Vou fazer esse resultado aqui, fazendo um cantinho aqui, vou fazer aqui em cima, ó. Ver se cabe aqui em cima. Se cabe aqui em cima, ó. 4 dividido por 0,85. Vou deixar mais espaço aqui para 4, mais longe aqui. 4. Aí são duas casas, eu tenho que colocar duas casas, vou desprezar a vírgula. Vou ter que pegar o 400 inteiro para caber a gente colocar o 85. Vai dar 3, 4. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 8, 32. Com mais 2 é 34. Nós temos aqui 400 menos 340, sobra 60. Aí 60 por 85 não dá, a gente coloca um zero e coloca a vírgula. Aí vai dar 3, 4, 5, 6, 6. 6 ou 7? Vou tentar o 7. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 8 é 56, com mais 3, 59. Opa, deu certo. Vai sobrar 5. 4,7. Se eu colocasse mais um zero aqui, não ia dar, então vamos deixar assim mesmo. Aproximadamente 4,7, ou seja, aproximadamente 4,7 newtons. Essa é a força, ok? Mas não é força que o exercício está pedindo ainda, é o trabalho. Então vamos lá, vamos para o trabalho. Como é que se calcula o trabalho? É a força
vezes o cosseno, opa, desculpe, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o trabalho é, quanto vale a força? Acabamos de calcular, 4,7. Tá? Lembrando que essa força é essa força que está aqui no desenho, ó. Essa aqui para cima, é a que ele faz para cima. 4,7. Quantos metros ele se desloca? 25 metros. E quanto é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus está aqui embaixo, é 0,8. Eu já vou colocar direto aqui, ó. E aqui também vou apagar. Eu vou colocar o 30 aqui. E aqui vamos colocar 0,8. Beleza? Vou fazer toda essa multiplicação e a gente termina. 4,7 vezes 25. Vamos fazer lá em cima. 4,7. Opa, ficou muito para cima. Um pouquinho mais para baixo. 4,7 vezes 25. 5 vezes o 7, 35. 5 vezes 4, 20, com mais 3, 23. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 4 é 8, com mais 1, 9. 5, 7 e 11. E tem uma casa para pôr vírgula aqui, então 117,5 vezes 0,8. Agora vai ser a continha final. Vamos achar um canto aqui para a gente fazer. Aqui do lado. 100, muito alto, baixar um pouquinho. 117,5 vezes 0,8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 7, 56, com mais 4, 60. 8 vezes 1 é 8, com mais 6 dá 14. 8 vezes 1 é 8, com mais 1 é 9. Uma casa, duas casas. Duas casas, 94. Ou seja, trabalho realizado é de 94, unidade de trabalho é joule. Ou seja, esse menininho realizou um trabalho de 94 joules para deslocar esse trenó por 25 metros. Beleza, pessoal? É isso aí, toda essa conta aí, né? Você vai seguindo o vídeo na ordem, vai organizando aí no seu caderno. Eu fiz contas aqui em cima, que isso aqui é só, né? Só aqui no nosso visual é só poluição, mas ele é importante porque a gente faz os cálculos certinho, né? Os vetores todos aqui e todo o cálculo, beleza? Ok, vamos para o próximo. Esse é o exercício 8, ele está marcado ali como 28, mas ele é 8, ok? Bom, aí ele diz assim, o gráfico representa a intensidade da força aplicada a um ponto material em função da posição sobre uma trajetória. Então, nós temos aqui, ele parte do zero, vai até 8 metros. E no início nós temos uma força de 10 newtons, e de repente essa força de 10 newtons cai para menos 5, ou seja, ela fica negativa, quer dizer que ela é aplicada para um lado no início com 10, de repente ela passa para trás com menos 5, tá? Aí esse aqui então é o gráfico de força e espaço, ou seja, espaço e força. Aí diz assim, calcule o trabalho realizado pela força nos deslocamentos, de 0 a 5 segundos. Então, na letra A é isso aqui, esse pedaço aqui, de 0 a 5 segundos. Tá? Depois, na letra B, de 5 a 8, nós vamos calcular esse aqui, esse trecho aqui. E no final, de 0 a 8, tudo, né? Tudo, todo o trecho aqui. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser a letra A, esse daqui vai ser a letra B, e aqui vai ser a letra C. Bom, para calcular a área, já falei a resposta. Para a gente calcular o trabalho num gráfico assim, a gente precisa simplesmente calcular a área aqui embaixo, ó. A gente calcula a área embaixo aqui, desse retângulo, nós temos o trabalho, né? Afinal de contas, espaço vezes força, né? O espaço percorrido vezes a força é o trabalho. Então, vou colocar aqui do lado a letra A, nós temos o trabalho é a força vezes o deslocamento. No primeiro trecho, a força foi de 10 newtons, constante de 10 newtons. O deslocamento foi de 0 até 5 metros. Então, nós temos um trabalho de 50 joules. Se eu tivesse feito pela área, eu teria base vezes altura. A base está aqui, ó,
de 0 até 5 tem 5. A altura é de 0 até 10. Então nós temos 10. Então o que que dá? A área é igual a 50 joules. Deixa eu apagar isso aqui. 50 joules. Então, tanto faz, né? Você calcular pela fórmula do trabalho ou pela área. 50 joules. Beleza. Agora vamos fazer para a letra B. Letra B, mesma coisa. Então nós temos o trabalho é a força vezes o deslocamento. O trabalho a força nesse caso ela é constante e vale vale 5. Vale 5. E o deslocamento, ele está aqui, ó. O deslocamento é daqui até aqui, de 5 até 8. Dos 5 até 8 são quantos metros? São 3 metros. Aqui é negativo mesmo. Negativo mesmo, tá aqui, ó. Menos 5. Então nós temos um trabalho de menos 15 joules. Se eu tivesse feito pela área seria base vezes altura. Então o que a gente vai ter ali? Ó? A base vai ser esse quadrado aqui, né? Esse quadrado aqui. A base desse quadrado tem 3, porque é do 5 até o 8, e a altura é de menos 5. Ou seja, nós temos aqui uma área de menos 15 joule, né? Joule que vai ser o valor do trabalho. Ok? E a letra C, para finalizar. Letra C ele quer de 0 a 8, então ele quer tudo, todo o trecho. Nesse caso, nós não temos uma força só, ele começa com 10 e vai para menos 5. Então, nesse caso, não dá para usar simplesmente essa fórmula aqui. Não dá. Eu vou pegar as áreas para fazer isso. O que eu vou fazer? Vou pegar a área total. Vou somar as duas áreas. Então, vou pegar a área 1, vamos chamar aqui esse aqui de área 1, né? E esse aqui de área 2. Então, quer dizer que aqui é a área 1 e aqui é a área 2. Vou somar os dois, ó. Área 1 mais área 2, nós temos então uma área total, que é o trabalho total, que vale, a área 1 vale 50 e a área 2 foi de menos 15. Calculando aqui, nós temos então uma área total, que é o nosso trabalho total, que é 50 menos 15, nós temos 35 joules, e esta aqui é a resposta da letra C, essa daqui é a resposta da letra B, e ali eu já marquei letra A. Ok? É isso. Vamos para a última. O último exercício diz assim: uma força agindo sobre um ponto material varia com a posição de acordo com o gráfico. Então temos aqui o gráfico, ele começa com, vamos dar uma analisada aqui, ele começa com 30. Quando nós temos 4 metros percorridos, a força começa a ir subindo, ela sobe até 60 newtons e de 4 até 6 metros, ok? Aí a pergunta aqui embaixo o pedido aqui embaixo calcule o trabalho realizado pela força média do deslocamento de 0 a 6 segundos. Bom, não é uma força só, é uma força que varia, ele começa constante e depois sofre uma variação. Então não dá para simplesmente usar a fórmula do trabalho. Se fosse só no primeiro trecho, dá, mas todo o trecho não dá. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular a área. Então deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar o verdinho aqui também. Vamos calcular esta área aqui. Essa primeira área aqui. E vamos calcular essa segunda área aqui também, ó. Certo? Calcular as duas áreas. Então vamos chamar aqui primeiro de área 1 e vamos chamar aqui de área 2. A gente calcula cada área e soma e a gente vai achar o trabalho total, ok? Vamos fazer separado então? Vamos lá. Área 1, ele é um retângulo, né? Ele vai me dar o trabalho do trecho 1 e ele, como é um retângulo, é base vezes altura. Então eu vou ter aqui área 1 será o trabalho do trecho 1 e será a base do retângulo, vai de 0 até 4. Se vai de 0 até 4, ele mede 4. E a altura vai de 0 até 30. Se ele vai de 0 até 30, ele mede 30. Então, nós temos a área 1 é igual ao trabalho do trecho 1. 4 vezes 3 é 12, só que tem mais um zerinho aqui. Então, nós temos 120 joules, é a primeira área. Agora, vamos calcular a segunda. A segunda é o seguinte, a segunda nós não temos um retângulo, né?
Que figura geométrica é essa daqui? Isso daqui é um trapézio, só que ele está embicado aqui, ele está em pé, né? O trapézio, normalmente, a gente conhece ele assim, né? Ó, assim. A gente chama esse trecho aqui de base maior, esse trecho aqui chamamos de base menor, e essa parte aqui nós chamamos de altura, certo? Então aqui nós temos a altura aqui, a base maior aqui, a base menor aqui. Ok? E dá para a gente medir esses pedaços aí. E a fórmula do trapézio, vocês já estão cansados de saber lá da matemática, né? A área 2 vai me dar o trabalho 2 e a fórmula é a seguinte: base maior mais base menor dividido por 2, ou seja, a média das duas bases vezes a altura, que eu vou colocar H em inglês, né? Height. Então, aqui, a área 2 vai me dar aqui o trabalho do trecho 2 e será quanto vale a base maior, que é essa daqui, ó? Vai de 0 até 60. Então, ele vale 60. Mais, e a base menor que está aqui, ó, ela vai de 0 até 30, então ela vale 30, dividido por 2. Vamos fazer isso aqui primeiro. E a altura, que é esse trecho aqui, ó, vai de 4 até 6. De 4 até 6 nós temos 2. Beleza, então a área 2 vai me dar o trabalho do trecho 2 e será 60 mais 30 é 90, dividido por 2 vezes 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, então finalmente a área do trecho 2 me deu o trabalho do trecho 2 e ele vale 90 joules. Vou assinalar os dois aqui, ó, assinalar os dois de verde. Nós temos essa aqui, que é a área 1, que é o trabalho 1, e nós temos aqui a área 2, que é o trabalho 2, que vale 90. Agora, o trabalho total é a soma de tudo, das duas áreas. Então, eu vou colocar assim, ó, o trabalho total é a soma da área 1 mais a área 2. Beleza? Então, nós temos aqui o trabalho total é. Quanto vale a área 1? Calculamos, deu 120. Quanto vale a área 2? Vale 90. Soma dos dois, nós temos 210 joules. E essa é a resposta final deste exercício. Esse aqui não é tão difícil, né? Mas cálculos de área aí. Beleza? Ok, pessoal? É isso, pessoal. Então a gente encerra aqui a resolução dessa lista de trabalho de uma força. E esse também é o último conteúdo para a nossa prova. Vocês vão entrar em recesso vocês vão se preparar para as provas. E na volta a gente tem o calendário de provas. Durante o recesso, se quiser tirar dúvida, não tem problema, pode me mandar mensagem, tá? Se algum exercício que você quer que eu faça de novo, se não entendeu a minha explicação, eu explico de novo tento resolver de uma nova maneira, tá? Com uma nova explicação, até você entender. Se precisar repetir muitas vezes, não tem problema nenhum. Só me contatar, tá? Dúvidas sobre os outros conteúdos também, estou disponível para tirar dúvida. Ok, pessoal? Valeu, até breve.